Bom, se você não mora numa caverna, você deve saber que na última quarta-feira aconteceu o Nintendo Direct. Ele rolou às 10 da manhã e foi até às 11 da manhã aqui no Brasil. E ele aconteceu no canal oficial da Nintendo e eles fizeram esse Nintendo Direct justamente para poder mostrar todos os jogos que seriam lançados no Nintendo Switch 2, quanto que ele custaria, quanto que ele seria lançado, que era uma coisa que todo mundo queria saber, até porque a Nintendo teve muitos vazamentos e muitas pessoas estavam colocando como que seria o Nintendo Switch 2, quais que seriam as suas funcionalidades, como que seria a aparência dele, e aí então, há um tempo atrás a Nintendo fez um direct bem rapidinho pra mostrar como é que seria a aparência do Switch, e aí mostraram que teria um novo Mario Kart, mas só isso. E aí agora finalmente eles mostraram como é que vai ser realmente o Nintendo Switch 2. E aí, pessoal, eu queria fazer um vídeo aqui com vocês falando sobre algumas considerações. Nada muito diferente do que algumas pessoas falaram, né? E assim, muita gente vai falar que eu sou hater da Nintendo, que eu odeio a Nintendo, mas gente, eu tô usando uma camiseta aqui do Super Nintendo, tá? Eu cresci, né, jogando Nintendo na casa dos meus pais, então eu tenho um carinho pelos jogos, né, por algumas franquias. E quando eu fui pro Japão, em 2023, eu tive a oportunidade de ir nas lojas da Nintendo, que tem lá no Japão. Eu fui nos Poké Centers, né? Que são os centros Pokémon. Eu fui no Universal Studios do Japão, aí eu vi lá naquele parque do Super Mario, fiquei encantada, pô, é mais de 30 anos de idade e aquela coisa, né? Aquela nostalgia toda com a Nintendo. E aí, até hoje, eu nutro um carinho pela empresa, eu gosto, só que eu tô percebendo que algumas coisas estão indo pra um rumo que eu não estou gostando muito e que, para os japoneses, e talvez para alguns americanos, até faça sentido, mas pros brasileiros e pra outras pessoas, caras, não dá. Então, eu tô com uma colinha aqui, eu tô com o meu celular, eu tô com uma colinha aqui sobre o evento, né? E esse vídeo é mais pra poder bater um papo com vocês sobre algumas considerações, porque eu acho que vocês devem ter visto em outros canais as opiniões e o que as pessoas falaram mais detalhadamente sobre o evento em si. Então, vamos lá. A data de lançamento vai ser no dia 5 de junho de 2025. Então, dá tempo da pessoa se programar, dá tempo da pessoa ver se vale a pena comprar. Praticamente, nós temos cerca de, vamos ver, abril, maio, junho. Tem 2 meses aí pra pessoa se programar. Se ela for pra algum país comprar, vai ter que comprar nesse país. Mas isso é um pouco estranho, né? Até porque não sei se algumas pessoas perceberam isso, mas parece que vai ter uma trava por região. Se você comprar o seu Nintendo Switch no Japão, ele vai ter uma trava de região pelo Japão, o 2 no caso. Se você comprar a versão americana, aí ele vai ter uma trava de região, que é a região americana, que é a região que nós brasileiros, a gente costuma jogar, a gente costuma considerar quando a gente tem algum produto da Nintendo. O preço vai ser $449,99, que é um preço ok para um console novo, né? Eu acho que ele vai chegar aqui no Brasil, vamos ver, aquela regrinha, né? Coloca mais um zero, R$4.490, será, né? Considerando a regrinha dos últimos tempos, vai ficar caro pra caramba, né? Mas aí é aquela coisa, quem for pegar lá fora consegue pegar por um preço um pouco melhor. Os recursos, a tela agora ela tem 7.9 polegadas com resolução 1080p. Eles estão vendendo muito essa questão do 1080p e taxa de atualização de 120 Hz. E agora o gráfico tem suporte a 4K HDR quando conectado à base, se você tiver uma televisão que tem o 4K. Agora, todos os jogos que algumas pessoas, né, jogavam de outras formas que não era a forma oficial do Nintendo Switch, vai conseguir jogar os jogos rodando, né, finalmente, 60 FPS, 4K, 1080p, que era uma coisa que as pessoas sempre perceberam que o Nintendo Switch não conseguia fazer, e que o 2 agora estão falando que consegue fazer. Ele tem 256 GB de armazenamento interno, né, então agora cabe 10 vezes mais do que cabia antes, cabe muito mais coisa agora, né. Eu tava sofrendo desse mal, tenho muita mídia digital no meu Switch, e eu tive que apagar algumas coisas para poder baixar coisas novas, né? Ele não tinha um armazenamento muito bom, tanto que tinha aquele SanDisk que eles vendiam até na versão do Super Mario, alguma coisa assim, e parece que esse SanDisk não funciona na versão nova do Nintendo Switch 2. Se você tiver que colocar um armazenamento a mais, parece que vai ter que ser de uma outra forma agora, pelo que eu entendi de parte técnica, tá? Dos controles, agora o Joy-Con 2, eles foram redesenhados com conectores magnéticos, né? Não precisa mais puxar para cima e para baixo
quando você aperta o botão. Agora você vai apertar o botão e vai puxar. Só isso já tira o seu controle da parte da tela, né? Não precisa mais fazer aquele deslize pra cima ou pra baixo. E muitas pessoas acabaram até quebrando o Switch na época porque faziam ao contrário. Você ficava acostumado qual era o lado certo de puxar. Eu acho que assim vai evitar mais problemas e parece que é um conector magnético bem forte para manter o controle lá. Maior duração de bateria, né, para quem joga sem deixar conectado no dock e conectado na televisão. E vai ter um novo botão C para funções de comunicação. Gente, quando eu tava assistindo o evento e eu vi essa parte das pessoas se comunicando, eu tenho que confessar que eu achei muito cringe, caras. Porque, assim, na vida real a gente meio que não faz isso, sabe? As pessoas vão conversando, aí estavam jogando Mario Kart, o pessoal, olha só, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha só o que eu tô fazendo aqui no Animal Crossing, consegui fazer uma comida nova, sabe? As pessoas jogando como se elas estivessem num filme adolescente, sabe? E eram uns marmanjos de 30 anos, agindo como se eles achassem super cool, você tá jogando Nintendo Switch com seus amigos, né? E aí eu acabei achando meio cringe, mas ao mesmo tempo eu até acho bom essa questão de colocar as pessoas juntas jogando, né? Porque os consoles da Nintendo, eles são feitos pra ter essa questão de compartilhamento e pra ter essa questão de você estar com outras pessoas jogando. Eles têm essa preocupação, por exemplo, você tá jogando Super Mario sozinho. O Super Mario você joga sozinho, né? Mas como é que você consegue melhorar a questão da pessoa estar sozinha? Você coloca ela conversando numa espécie de Discord dentro do Nintendo Switch 2 com outra pessoa que tá jogando um outro jogo, e aí elas conseguem se comunicar a partir do botãozinho do C, né? Parece que vai ter um microfone integrado agora, e as pessoas vão conseguir ter esse dinamismo, né? Conseguir conversar. Só que tem um porém, aí vai ter uma câmera que você vai conseguir encaixar no seu Nintendo Switch 2, e essa câmera, ela é uma câmera específica da Nintendo, que tem um preço próprio, vai aparecer aqui pra vocês. E aí eu já comecei a perceber certas sacanagens, eu já comecei a sentir certas maldades, já fiquei com o pé atrás. E aí, né, durante a conversa, as pessoas podem jogar juntas, né, elas podem estar jogando cada uma o seu jogo, você pode mostrar a cara ou não na câmera, é como se fosse uma espécie de Discord do Nintendo Switch. E aí eu já comecei a ficar assim, né, pô, os caras vão vender uma câmera só pra isso, né, beleza, eu sou mais feliz fazendo live no PC, fazendo tudo pelo PC, usando o Discord pelo PC, compra uma placa de captura, mostra que você tá jogando pela placa de captura, se for um Nintendo Switch ou outro console, mas beleza, né, eles fizeram dessa forma pra ficar até mais fácil pras pessoas. E aí também tem uma questão de controle parental que eles vão colocar, que eu fiquei pensando, né, gente, pô, Nintendo é um console pra criança, se deixar a galera com câmera lá, tem umas galerinha meio esquisita, né, sei lá, que gosta de Nintendo aí, deixa uma câmera lá pra poder jogar com a criançada, sei não, mas eles colocaram o controle parental, eu sabia que eles teriam que pensar nisso e eles pensaram. E aí teve uma parte que eles estavam jogando e estavam compartilhando a tela deles, aí eu olhei e a parte do compartilhamento de tela embaixo, cara, tipo, o jogo tava 5, 10 FPS, tava um negócio muito estranho, sabe? Você não conseguia ver o FPS estável como a pessoa tá jogando quando a câmera dela tá pequenininha lá no Discord, no compartilhamento de tela. A sua câmera, você vai ver, por exemplo, a sua tela compartilhada, vai estar no FPS normal, né? Pelo que mostrou no evento. Mas você vendo dos outros pequeno, não. Aí quando a pessoa compartilha dela grande, eu acho que dá pra fazer isso, aí talvez estabeleça o FPS. Aí eu já comecei a achar estranho. Eu pensei, pô, caras, na propaganda do produto os caras deixaram assim pra não rolar propaganda enganosa. Então eu já fico com o pé atrás sobre esse recurso novo, né? Ai, mas enfim, esse Nintendo Switch 2 Camera aí não sei se é todo brasileiro que vai querer comprar isso aí, não. E aí a gente chega na parte dos jogos anunciados, né? Agora vai ter o Mario Kart World, que é um Mario Kart que vai incluir uma parte que é um mundo meio aberto, que você vai poder ficar fazendo umas corridinhas nesse mundo aberto pra poder chegar até uma nova corrida, meio estilo, como é que eu posso dizer, o Forza, né? O Forza eu acho que ele tem isso também, o Tony Hawk também eu acho que ele tinha isso, que entre as fases você pode ficar andando e pode ficar fazendo os combinhos lá do Mario Kart, e assim, achei legalzinho esse novo Mario Kart, eles incluíram mais personagens, eu sou apaixonada por Mario Kart, eu sempre joguei assim, e desde o Wii eu era viciada em pegar todos os troféus com todas as pontuações máximas, né? O Mario Kart do Switch do 8, no caso, eu joguei, mas eu só consegui todos os troféus em todas as fases de desafio e só fiquei nisso mesmo, porque eu nem tive mais tempo de jogar. E aí, agora esse novo, beleza, ele vai ser lançado. Só que, caras, a mídia física dele, pelo que eu vi, tá custando $89,99. $90, uma mídia física de um jogo de corrida
fofinho de vários personagens. E assim, tem muita gente falando que agora a Nintendo tá colocando, a Nintendo que foi a pioneira em colocar os jogos nesse preço, né? Todo mundo falando que era o GTA 6, mas não, foi a Nintendo, né? A empresa mais mercenária que existe fez isso, né? Oh, meu Deus, estamos... Como a gente não sabia que isso ia acontecer um dia. E agora parece que por conta disso, eles vão colocar um novo patamar no preço dos jogos, né? Mas enfim, eu quero ver isso mais pra frente, até porque a gente conhece que a Nintendo, ela sempre colocou os preços lá em cima, né? E agora teve esse aumento de preço dos jogos no Brasil, que muita gente ficou, ai meu Deus, por que isso aconteceu? Mas aí a gente olha pra nossa moeda tá extremamente desvalorizada. Tem até criador de conteúdo querendo fazer abaixo-assinado pra poder deixar o preço estabilizado aqui no Brasil. Cara, vocês não têm noção que a nossa moeda não vale mais nada? Não vale mais nada a nossa moeda, cara. Esquece. Esquece. Todo mundo fez o L aí. Agora vai ter que arcar com essas consequências aí. Mas vamos continuar aqui, né? Tem o Donkey Kong Bonanza, né? Que é uma nova aventura do Donkey Kong, só que naquela versão mais tridimensional, que vai ser lançado já no dia 17 de julho de 2025. E, caras, eu tenho uma opinião a respeito do Donkey Kong novo. Eu não gosto do design do Donkey Kong novo. Eu gosto do design do Donkey Kong antigo, porque o antigo, ele passa um pouco mais de seriedade. Esse novo, eu vejo ele tá meio abobalhado, mas isso é coisa minha, tá? Eu não sei se tem mais gente com essa opinião. Eu vi muita gente que prefere o Donkey Kong novo. Eu prefiro o antigo. O antigo, pra mim, ele é mais brabo, ele tem um ar, assim, meio sério e tal, ele é mais perigoso, dá porrada no Jacaré Rei. Esse que é foda, esse que eu gosto. Metroid Prime 4 Beyond, nova entrada na série Metroid Prime, onde eles colocaram até mesmo durante a gameplay do Metroid Prime que dava pra rodar o jogo até a 120 FPS, eu acho, né? Alguma coisa assim, 120 FPS. A Nintendo querendo mostrar finalmente que ela vai conseguir rodar os jogos num FPS decente, numa qualidade decente. Tem que ter uma melhoria nesse Nintendo Switch 2. O processamento dele tem que ser melhor, não tem como. E era uma coisa que muita gente reclamava, né? Que não dava pra rodar certos jogos que você roda no PC ou no Steam Deck, no ROG Ally tranquilamente no Nintendo Switch. E mesmo assim, esse Metroid Prime 4, eu confesso que os gráficos deles estão um pouco ultrapassados para um jogo que tá saindo recentemente, eu confesso isso, tá? Mas pela questão de ser um Metroid, de sempre ser um bom jogo, vai ter muita gente que vai comprar, mas só mostrar que o jogo já roda 120 FPS assim, se você quiser colocar, acho que no modo desempenho, alguma coisa assim, beleza, mas tem que ver como é que vai ser o gráfico em si quando o jogo lançar. E também vai ter outros títulos, né, que é o Kirby, Air Riders, Super Mario Party Jamboree, além de ports de jogos como Cyberpunk 2077 e Yakuza 0. Agora, finalmente, a gente vai poder jogar o Elden Ring do Nintendo Switch. Os caras estão voltando no tempo, como se fosse algo grandioso agora, mas pelo menos alguma coisa, né? Quero ver se eles vão colocar os outros jogos no Nintendo Switch 2. Tem que botar os jogos aí, porque tem muita gente que gosta de jogar RPG, por exemplo, Metaphor Fantasy, tem que estar no Nintendo Switch 2. Se botar no Nintendo Switch 2, vai vender que nem água lá no Japão. Os caras perderam muita venda por isso. E vai ter a retrocompatibilidade com os Amiibos, né? Agora o console oferecerá retrocompatibilidade com títulos do Nintendo Switch original e suporte contínuo a figuras Amiibo, incluindo novas coleções do The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom e Street Fighter 6. E também eu vi que vai ter um novo jogo de Musou de Zelda, né, que vai ser, né, vai ser entre os eventos desses Zeldas que foram lançados pra Switch, né, ele vai ser um que vai ser um acontecimento entre os eventos e parece que vai ter uma questão de viagem no tempo, né? A gente vai jogar com a Zelda de novo, o que não é ruim, a gente gosta muito dela, até porque ela é carismática, ela é bonita, ela é inteligente, ela é gente fina, tá? Então, nintendistas que forem fazer aquela piada assim, ai meu Deus, começou a lacração, colocar a Zelda pra jogar, meu Deus, gente, essas piadas aí que vocês tentam fazer pra dar alfinetada em quem realmente mostra quando tem coisa bizarra nos jogos hoje em dia, que tem muita coisa bizarra, tá? Gente, não cola mais. Ai, Camila, é que você não entendeu, ele tá sendo sarcástico. Sim, ele tá sendo sarcástico e tá querendo dar uma lacradinha em forma de piada. A gente entendeu o que ele quis dizer, mas nessa pessoa acaba passando vergonha, porque a galera sabe que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E esse lado, que é o lado woke, tá perdendo. Então, gente, bye bye. Vamos continuar. Tem uma questão que eu realmente não gostei, que é o seguinte. Agora, você vai poder jogar no Nintendo Switch 2 os jogos rodando perfeitamente. 60 FPS, 4K, bonitão, com gráfico bonitão, que muita gente conseguia antigamente rodar esses jogos daquela forma que não é a forma certa de jogar no Switch, mas a pessoa jogava o Switch pelo computador. Se é que você tá me entendendo, entendeu? É aquela forma lá, entendeu? Não vou falar aqui qual que é. E aí as pessoas conseguiam rodar os mesmos jogos que rodava no Switch numa qualidade muito boa, né? Ficava
bonito. E a pessoa falava assim, nossa, mas não fica assim no console, não fica assim na TV. E agora no Switch 2 você vai poder rodar esse jogo. Só que, além de você ter que ter o jogo, você vai ter que pagar uma taxa para rodar este jogo numa qualidade boa. Tá entre 10 a 20 dólares. Ou seja, imagina que você já tem um Zelda lá, o Tears of the Kingdom. E aí você quer jogar ele agora bonitão, 4K, rodando perfeitamente no Nintendo Switch 2. Você vai ter que pagar entre 10 a 20 dólares, porque é um upgrade no jogo, não vai estar gratuito. Eu acho isso canalice. Eu acho que se você já tem o jogo, eu acho que o mínimo que você ia ter que conseguir é jogar ele, porque você já comprou o console, vai ter que jogar ele agora bonitão no console, porque a Nintendo não tá fazendo mais que a obrigação dela. Isso aí era uma coisa que eles tinham que deixar lá, porque assim, se eu já comprei o jogo e eu tô jogando num console que eu comprei, e os caras já trabalharam nessa melhoria de performance do jogo, que era uma coisa que tinha que rodar, que tinha que ter acontecido no primeiro Switch, cara, não tem que pagar, desculpa, isso é sacanagem. E uma coisa que eu percebi também é que agora parece que na parte de trás do Switch, não sei se é no dock ou se é na parte de trás, tá, gente? Agora eu não lembro muito bem. Parece que vai ter uma refrigeração, que era uma coisa que não tinha antes. E, cara, tem que ter, porque se teve melhoria no processamento, eu acho que é no console mesmo, não é no dock. Eu acho que é no console, tá? Eu acho que se teve realmente, de fato, essa melhoria de processamento, ele vai aquecer mais. Se vai aquecer mais, ele tem que ter essa refrigeração, porque senão vai ter muita gente que vai quebrar o negócio em questão de meses de uso. Então a Nintendo pensou nesses casos. E aí também tem uma parada lá, vai ter um jogo que parece que é uma espécie... Sabe aqueles joguinhos da Sony que eles dão de graça pra gente ver como é que é a performance do PlayStation 5? Então, vai ter pro Switch também pra gente ficar olhando lá, como é que é a performance no Switch, como é que o Switch funciona. Só que você vai ter que pagar pra jogar esse jogo, caras. E é um jogo super simples, é um negocinho bobinho. Você vai ter que pagar pra poder jogar isso aí. Cara, isso aí eu olhei e falei, não. Tem japonês que paga, mas, caras, eu pagar pra jogar um jogo sobre como que funciona a parte de dentro do funcionamento do Switch 2, caras, pelo amor de Deus. Isso aí também pra mim já passa muito do ponto. Eu achei legal algumas modificações do controle, que parece que agora o controle, o Joy-Con vai funcionar como o mouse. Isso é legal pra quem gosta de jogar um Age of Empires, pra quem gosta de jogar um joguinho que só funciona no mouse, tá? Isso é muito bom. Muita gente às vezes quer pegar e quer jogar do nada, um joguinho mais assim, que você precisa ficar só administrando alguma coisa. Agora com o mouse vai ser muito mais fácil. E tem aquele joguinho também que é um rapaz que é como se ele estivesse andando numa cadeira de rodas, né? Então o controle do Joy-Con funciona como se ele estivesse usando uma cadeira de rodas. E eu achei legal essa questão, né? É uma questão de acessibilidade que eu acho que os japoneses pensaram bastante. Eu acho legal como eles tentam fazer com que o controle deles consiga ser útil para várias pessoas, né? E se a pessoa às vezes não tem uma mão bem formada, mesmo assim ela consegue jogar um jogo, ela consegue usar o controle, ela consegue simular várias coisas com o controle de Switch. Isso eu achei bem legal. Isso eu acho que é uma parada criativa que eles fazem, que eu tiro meu chapéu para isso, que outras empresas não conseguem fazer. Eu acho bem legal. Mas, caras, esse evento, eu achei assim, o console, o preço bom, mas a forma como eles estão tratando o consumidor e a forma como eles estão querendo mostrar que, não, porque agora você tem retrocompatibilidade dos jogos. Não são todos os jogos, tá? Uma coisa que já levantaram aqui, que não são todos os jogos que terão retrocompatibilidade do Switch 1 pro Switch 2. São só alguns títulos. E quando você quiser jogar numa qualidade melhor, tu vai ter que pagar pra isso. É sacanagem. E aí tem aquele jogo novo que é da From Software, que é exclusiva para Nintendo Switch. Isso me pegou de surpresa, porque o jogo da From Software exclusiva para Nintendo Switch, caras, eles abandonaram a Sony de vez. Não querem mais fazer parceria só com a Sony. O nome do jogo eu acho que é o Dusk Blood, alguma coisa assim, né? Que pelo que eu percebi é uma parada meio steampunk, mas ao mesmo tempo tem um lado meio gótico e ele tem bastante. Quando eu bati o olho eu pensei, caras, isso aqui é Bloodborne, parece muito Bloodborne. E aí eu olhei, eu vi aquele comecinho bem paradinho assim, eu falei, caras, isso aqui é da From Software. Isso aqui tem cara de jogo da From Software, né? E era uma mão assim num negócio lá, e eu, cara, isso aqui tem muito a cara de Bloodborne. E aí começou e eu fiquei feliz, eu falei, oh meu Deus, eles vão pegar e vão reviver. Só que depois eu fui pesquisar, né? E eu gostei do trailer, eu gostei da premissa do que o jogo é, só que parece que o jogo vai ser uma espécie de PVP, Battle Royale, que vai ter dentro do jogo, e aí você vai escolher um personagem e o seu amigo vai jogar com você, né? A pessoa que for jogar junto com você, e aí você vai ter que lutar contra outras pessoas e vai ter monstros juntos durante
durante a luta pra poder interferir. Aí eu pensei, cara, isso aí não é Souls-like, pelo que parece. Ele tenta parecer um Souls-like, mas não é. Eu gosto de Souls-like da From Software. Tá parecendo muito o que eles querem fazer com o Night Rain do Elden Ring, que já tem muita gente que conseguiu jogar o Night Rain numa versão beta fechada que saiu, e a galera não gostou muito. A galera prefere muito mais o Elden Ring com a DLC. E aí eles têm essa proposta nova, né? Porque o que acontece? O Switch tem muito essa questão das pessoas jogarem juntas, das pessoas compartilharem as gameplays e jogarem juntos, né? Mesmo que elas estejam cada um na sua casa. Essa é a proposta do Switch 2. E aí o jogo que a From Software pensou pro Switch foi justamente um jogo que você pudesse jogar com outras pessoas. Mas eu não gosto desse tipo de jogo. Eu não me sinto nem um pouco interessada por PVP, por Battle Royale, assim. Eu não vejo a mínima graça. Eu acho uma parada meio competitiva, assim, que pra mim no Souls eu não gosto muito. Eu já nem gosto de invasão e Souls, e aí eu tenho que jogar um jogo que obrigatoriamente são outras pessoas juntas. Eu queria só matar os bosses, é isso que me diverte, sabe? A curva de aprendizado, aprender a usar outras armas, ganhar armadura, as fases, as músicas. Você conseguir superar um boss, cara. Você ficou, tipo, 3 horas pra matar um boss, aí você consegue. Eu acho isso maneiro e parece que a proposta do jogo não vai ser essa, embora o cenário, a música, a arquitetura do jogo seja bem parecida com o Bloodborne, que eu gosto pra caramba. Então, é aquela coisa, caras. A gente fala tudo isso, a gente xinga, a gente fala que não faz o menor sentido, mas lá vou eu e volto o cão arrependido, com suas orelhas tão baixas, o seu osso ruído, com o rabo entre as patas. E aí a gente vai lá e compra o Nintendo Switch 2 mesmo assim, porque eu vivo nessa nostalgia, porque aí vai sair os joguinhos do Mario, vai sair Zelda, Donkey Kong, depois vai ter outros títulos que eu sei que vão sair e eu vou querer comprar e assim a vida que segue, caras. Por isso que é aquela coisa, tá cada vez mais difícil a gente continuar sustentando essa indústria de jogos atualmente. E, caras, eu fico bem triste, porque quando eu começo a ser adulta, quando eu começo a ter o meu dinheiro, administrar meu dinheiro, quando eu posso finalmente ter as minhas coisas, tá tudo 10 vezes mais difícil, caras. Isso que me deixa triste pra caramba. Tipo, quando eu era criança, eu queria um 64, meu pai não pôde me dar, depois comprou um Wii, ou na época depois, antes do Wii, eu queria um GameCube e não podia ter. Aí hoje em dia, por exemplo, pra eu comprar um console logo no lançamento, até que eu consigo. Mas o foda é eu continuar sustentando isso, eu ter como sustentar isso. Eu não tenho como sustentar tudo isso, tá tudo muito caro. E é muito imposto. E cada dia alguma coisa nova, uma surpresa nova na economia. Eu não tenho uma vida estável que eu possa ficar gastando assim o quanto eu puder. Mas tem gente que parece que vive em outro mundo. Tem gente falando assim, quando o dólar baixar no Brasil, tudo vai melhorar. Gente, eu não consigo ver melhoria. Desculpa, o clima desse vídeo até vai ficar meio ruim agora no final. Tem nintendista achando que o dólar vai baixar, que tudo vai voltar a ser com arco-íris, como era antigamente. Não vai. Que o real vai ficar bom. Não vai. A Nintendo já falou que não tá nem aí pra nossa situação. Caras, eles só querem saber de lucrar. Mas vai ter os joguinhos em PTBR. Vai ter muito joguinho em PTBR. Caras, eu vou ser bem sincero, eu não me importo tanto com isso. Mas a gente não fala espanhol, caras. O problema pra mim maior é o preço. E parece que aquela questão do Pokémon AZ, que eu, tonta, gada pra caramba, vou comprar aquele Pokémon, é uma questão que envolve a Game Freak. Não é uma questão que envolve a Nintendo em si, porque a Nintendo, quando ela tenta colocar alguma coisa em português, ela coloca. Se não dá, é porque tem alguma coisa por trás que não deixou isso acontecer. Eu acho que o que eu tenho a dizer é realmente isso, gente. Então, foi um evento que muita gente falou que foi a melhor maravilha de todas, mas eu achei uma coisa ok. Eu só tô vendo cada vez mais a gente ter que sustentar coisas que pra algumas pessoas é insustentável, e tem até americano que ganha bem reclamando disso, tá? Então, Camila, que se lasque, então isso não é coisa pra pobre, mais ou menos, porque tem muito americano que tem casa, tem carro, tem tudo, e que tá achando estranho e que tá achando tudo muito caro, e que talvez até mesmo pare de comprar tudo assim no lançamento. Os caras não estão achando tudo muito fácil não, caras, não é só a gente que tá sofrendo não. Então eu queria ver a sua opinião, o que você tem a dizer a respeito disso. Se eu esqueci algum ponto específico, pode colocar aqui nos comentários também. Quem gostou desse vídeo, quem gostou do canal, se inscreva no canal, tem as minhas redes sociais que vão aparecer aí, deixe seu like, e é isso, pessoal. Essas foram as minhas considerações. Até o próximo vídeo. Até mais.